Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, lendo o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 9, né? Vamos ver toda essa parte da história aqui que fala sobre a Torre de Babel. Então, Gênesis 11, do 1 ao 9, está escrito assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amados, olha que interessante isso daqui, né? Nós vimos no capítulo anterior falando sobre a origem dos povos e nós vimos que a descendência de Cã foi uma descendência um pouco rebelde, e aqui fica bem claro a rebeldia deles. Por quê? Porque no capítulo 10 nós vimos que da descendência de Cã veio Nimrod, e Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra, e fala que ele era, no início, o reino dele abrangia Babel, Erech, Acade e Calné, que é na terra de Sinear, e que depois ele partiu dessa terra e foi para a Síria, onde ele fundou Nínive. Provavelmente, quando ele partiu da terra de Babel, ali de Sinear, para a construção da Assíria, foi quando o Senhor confundiu a língua dos povos, né? E eles não conseguiram fazer o que eles estavam dedicados ali a construir. E o que que era? O que nós lemos aqui. Eles falaram assim, ó, vamos construir uma torre e vamos construir uma cidade. Vamos fazer uma torre que chegue até o céu e nós não vamos usar pedras para construir essa torre, nós vamos usar tijolos, vamos queimá-los bem e ao invés de nós usarmos uma argamassa, ou seja, fazermos uma torre comum, nós vamos usar piche, o mesmo material que Deus tinha mandado usar, que Deus tinha mandado Noé usar na arca, ou seja, para não entrar água, né? Para não ter o perigo de entrar água. Então, o que que aquele povo estava disposto a fazer? O que era contrário ao que Deus tinha direcionado a fazer. Porque quando nós lemos no capítulo 9 de Gênesis a orientação de Deus para Noé e seus filhos foi: sejam férteis, multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Essa foi a ordem de Deus para Noé, Cã, Sem e Jafé. Veja que os descendentes de Cã não queriam se espalhar pela terra. Eles disseram: nós vamos construir uma torre que chegue até o céu, uma torre que ela vai ser toda revestida de piche, ou seja, se Deus por acaso quiser destruir o mundo, nós vamos ter a torre para nos proteger, mas Deus já havia dito que não destruiria mais o mundo pelas águas.
Ou seja, veja que é um coração que está tão inclinado para o mal, tão distante de Deus, que só faz o que é contrário ao que Deus direciona, amados. Então, é uma descendência, uma geração que se rebelou mesmo contra Deus. E aí Deus diz: multipliquem-se e espalhem-se sobre a terra. Eles dizem: nós vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, eles queriam ter a glória para si, ter um nome famoso, e não queriam se espalhar pela terra. Tudo contrário do que Deus havia direcionado. Toda uma geração que se rebelou contra Deus, uma descendência que se rebelou contra Deus. Aí o que Deus viu tudo isso e disse: não, se eu permitir que eles continuem, eles vão fazer tudo o que eles desejam, e o que eles desejam não é a minha vontade. Eles não estão alinhados com a minha vontade. Então a Bíblia diz que Deus veio ali, confundiu as línguas, é dali que nasceram os vários idiomas, para que eles não entendessem mais uns aos outros, e por isso que aquele lugar se tornou, ficou chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todos eles e dispersou os homens. Ou seja, Babel, Babilônia, significa o quê? Confusão. Toda vez, amados, que o homem empreende algo que não está dentro da vontade de Deus, o resultado vai ser confusão. E aí nós podemos trazer esse princípio para a aplicação da nossa vida. Nós, como filhos de Deus, precisamos o quê? Conhecer a vontade de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 5, fala isso, que nós devemos buscar pela vontade de Deus e que não devemos ser insensatos, pelo contrário, nós devemos conhecer qual é a vontade de Deus. Ou seja, devemos entender, discernir, e para entender e discernir a vontade de Deus, nós precisamos ter uma disposição de nos render a Ele, porque não adianta só conhecer a vontade de Deus, mas não se voltar para ela, não se render para ela. Pelo contrário, endurecer o coração e se rebelar. Então, nós precisamos conhecer a vontade de Deus e ter um coração disponível para se render a essa vontade. Se nós conhecemos a vontade de Deus e fazemos o contrário, o resultado vai ser confusão. Não tem outro resultado. Ah, Catiane, mas eu não conheço a vontade de Deus para mim, eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim. Então, busque compreender e conhecer qual é a vontade do Senhor. Por quê? Porque mesmo que você não conheça e você diga assim: ah, mas eu tento fazer da melhor maneira possível, mas se você não estiver dentro da vontade de Deus, sempre existirá confusão. O que é confusão, amados? Sabe aquelas coisas que nunca dá certo? Sabe aquilo que não, você vai, não dá. Vai, não dá certo. Ah, tenta ali, tenta aqui, isso. Por quê? Porque não se alinha com a vontade de Deus. Eu não tô falando que quando a gente se alinha com a vontade de Deus, a gente não enfrenta problemas. Enfrenta, e muitos. Mas quando a gente se alinha com a vontade de Deus, a gente tem a paz que excede todo entendimento. Porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, é o versículo 17, se eu não me engano, que a paz de Deus seja o árbitro do seu coração. É versículo 15 ou 17, amados. Depois vocês confirmam lá em Colossenses capítulo 3. Que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Ou seja, o que nos diz que nós estamos realizando a vontade de Deus ou não? Ter uma paz que excede o entendimento. O que é a paz que excede o entendimento? Às vezes eu tô vendo que tem um problema à minha frente, mas aquilo não mexe com a minha paz, não tira a minha paz. Por quê? Porque eu sei que eu tô dentro da vontade de Deus. E que aquela situação, aquela tribulação, aquela provação faz parte do processo de Deus para mim. Faz parte de estar dentro da vontade de Deus para mim. Amados, que eu e você, nós tenhamos esse coração rendido ao Senhor. Sabe, nós temos vivido uma geração que tem, assim como a descendência de Cã, ela tem se rebelado contra a vontade de Deus.
E nós conseguimos entender isso pela palavra de Deus. E eu quero dar alguns exemplos bem claros para que nós possamos entender. Quando eu falo uma geração, eu estou falando da igreja, não lá do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Os descrentes, infelizmente, eles não têm o discernimento que os crentes têm. E os crentes que têm a possibilidade do discernimento, eles não estão desenvolvendo essa vida espiritual no espírito para usarem do discernimento que vem do Senhor Jesus. Então, eles estão sempre se rebelando contra Deus. Por quê? Porque não tem uma vida com Deus. Porque não tem um coração disponível para Deus. Que eu e você não sejamos assim em nome de Jesus. Que nós possamos nos render ao Senhor. Como eu mencionei, eu vou dar alguns exemplos práticos para nós entendermos o que está acontecendo no nosso meio, na nossa geração, para que nós possamos, de fato, nos render ao Senhor. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que é a vontade do Senhor que todos sejam santificados, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, é do agrado do Senhor, é da vontade do Senhor que nós entremos no processo da santificação. O que é o processo da santificação? É nós abraçarmos uma vida de comunhão com Deus, para que o fruto do Espírito se manifeste e a vida da carne vá sendo abandonada cada dia mais. A medida é mais ou menos o que descreve Provérbios 4:18, que a caminhada do justo é como o sol da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, esse é o processo da santificação e é essa santificação que o Senhor espera de nós, de cada filho dele. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida espiritual, divina, semelhante à vida de Deus, e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E enquanto nós vamos nos relacionando com Deus por meio da oração, por meio da leitura e estudo da palavra de Deus, por meio do louvor, nós vamos mantendo esse relacionamento com o Senhor, nos alimentando com o verdadeiro alimento que é a palavra de Deus. O que vai acontecendo? A nossa vida vai brilhando, ou seja, nós vamos deixando as obras da carne para trás, como Paulo descreve em Efésios 4:22-24, nós vamos nos revestindo de Deus e vamos nos despindo da velha criatura. Ou seja, nós começamos a fazer as obras de Deus, nós começamos a viver da maneira de Deus em santidade e vamos deixando as obras da carne para trás. Que são as obras da carne? Lá em Gálatas fala todas elas: ira, ciúme, imoralidade, impureza, tudo obra da carne, que precisa ser o quê? Abandonada. Então, essa é a vontade de Deus, que nós nos santifiquemos. Nós temos visto que muitos têm resistido a isso. Eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu vivo com Deus. Mas não entram no processo de santificação, continuam vivendo na carne, satisfazendo os desejos da carne. Outra vontade de Deus é vontade de Deus que nós vivamos em paz com todos. A Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos. Veja que a Bíblia já fala esforcem-se. Ou seja, viver em paz com todos é um esforço. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm pontos de vista diferentes, têm entendimento diferente, e nós não estamos aqui para brigar uns com os outros. Como corpo de Cristo e irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui para cooperar uns com os outros, suportar em amor uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Então, nós precisamos o quê? Buscar a paz, nos esforçar para viver em paz com todos. Isso é a vontade de Deus. Outra coisa que é a vontade de Deus, que nós caminhamos como? É impossível agradar a Deus sem fé. Então, é da vontade de Deus que nós tenhamos fé na suficiência de Cristo Jesus. Não fé na nossa fé, não fé na ciência, não fé na sabedoria do mundo, não fé no coach, não fé na psicologia, mas fé na suficiência de Cristo Jesus, na obra que Cristo Jesus realizou, que é completa, que é perfeita.
Todas essas são vontades de Deus, amados. Ou seja, que nos santifiquemos, que vivamos em paz com os outros, que caminhemos em fé na suficiência de Cristo Jesus. Outra vontade de Deus é da vontade de Deus que o corpo de Cristo viva o quê? Em unidade. Ou seja, o Senhor odeia divisão. O Senhor não gosta de divisão. O Senhor quer que os seus filhos vivam como o corpo que a igreja é. Cada um sendo membro do corpo, nós não podemos, o pé não pode se levantar contra a mão, que não pode se levantar contra a perna, que não pode se levantar contra a barriga, que não pode se levantar contra nenhuma parte do corpo. Por quê? Porque já imaginou o corpo humano, se cada parte do nosso corpo se rebelasse um contra o outro? Nós não conseguiríamos viver, amados. E infelizmente é isso que tem acontecido no meio da igreja. Membros se levantando contra membros, partes do corpo se levantando contra partes do corpo, não funciona. Deus não gosta da divisão. Deus anseia que nós vamos em unidade. Jesus falou que nós seríamos conhecidos como discípulos dele pelo amor que exerceríamos uns pelos outros. Ou seja, é uma vida em que há serviço, em que há amor, em que há dedicação, em que há respeito, em que há cooperação no corpo de Cristo. Todas essas, amados, são vontade do Senhor. Fora mais um monte que eu não falei. Mas só para nós darmos exemplos, né? Vou dar mais um exemplo para finalizar aqui. A vontade de Deus é que nós não sejamos gananciosos, pelo contrário, que nós depositemos a nossa confiança nele e não tenhamos nenhum tipo de amor ao dinheiro. O dinheiro precisa ser servo no reino de Deus e nunca senhor. Todas essas são vontades do Senhor, para mim e para você. E na Bíblia nós encontramos toda a vontade de Deus, para mim e para você. Além disso, o Senhor que vive em nós por meio do seu Espírito quer dar aquelas direções específicas. A vontade de Deus que está na palavra dele, nós encontramos na palavra, e além disso o Senhor ainda quer dar aquelas coisas específicas para cada um de nós. Ou seja, Deus anseia que nós busquemos a sua vontade e não nos rebelemos contra ela. Por quê? Porque foi isso que aconteceu aqui em Babel, foi isso que aconteceu com a descendência de Cã. Eles sabiam qual era a vontade de Deus, amados. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos assim, percebemos exatamente o que está escrito em Romanos capítulo 1. Se você ler depois com calma, Romanos capítulo 1, que fala sobre esse juízo que vem, né, sobre as pessoas. Lá fala claramente que mesmo conhecendo a Deus, eles se rebelaram contra Deus e não aceitaram a vontade de Deus. Ou seja, sempre que a humanidade sabe qual é a vontade de Deus e se rebela contra, o resultado vai ser confusão. O resultado vai ser todo tipo de problema. Não tem como não existir isso. É o resultado da rebeldia contra Deus. É o que nós temos visto no mundo, né? Cada vez mais as pessoas se rebelando mesmo contra Deus, contra a vontade de Deus. Um mundo completamente caótico, imoral, perverso, maldoso. Cada vez se voltando mais contra o Senhor, contra a vontade de Deus. E infelizmente nós temos visto uma boa parte da igreja vivendo assim, debaixo de um espírito de competição, debaixo de um espírito aprisionador. Isso é horrível, amados. Deus nos chamou para uma vida de intimidade com Ele e de amor e respeito uns com os outros, como irmãos em Cristo que somos. E nós precisamos permitir que o Senhor limpe o nosso coração, para que nós não sejamos assim, para que, sabendo qual é a vontade de Deus, Deus tinha dito que a vontade dele era que eles se multiplicassem, fossem férteis e se espalhassem por toda a terra. Aí vem uma descendência, a descendência de Cã, e diz assim: não, nós não queremos nos espalhar sobre a terra, nós vamos construir uma torre que vai alcançar o céu. Eu fico imaginando, por que eles quiseram construir essa torre? Porque eles sabiam muito bem da história do dilúvio. Nós vamos fazer uma torre aqui que vai até o céu
toda revestida de piche, quero ver se vai entrar água aqui de novo. Não vai. Nós vamos nos proteger e ainda vamos ter um nome famoso, porque fomos aqueles que construíram a torre que vai até o céu. E nós não vamos nos espalhar sobre a face da terra, nós vamos ficar bem aqui, porque é aqui que nós queremos viver. Ou seja, eles foram completamente contrário à vontade de Deus, à direção de Deus, à palavra de Deus. O resultado foi o quê? Foi confusão. A consequência disso foi o quê? Foi confusão. E o Senhor estabeleceu a vontade dele, que era espalhar os povos por toda a terra. Amados, Deus sempre vai cumprir o seu propósito, que eu e você estejamos alinhados com ele para o cumprimento do propósito dele. E não nos rebelando contra ele, porque quando nos rebelamos contra Deus, nós sofremos as consequências. Agora, quando nos alinhamos com o propósito de Deus, nós, vou colocar aqui, não sofremos as consequências, mas recebemos o fruto de caminhar com Deus para que o propósito dele seja estabelecido. Aí nós vamos, ao invés de sofrer consequências, nós vamos colher frutos e os bons frutos de caminhar debaixo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso que lá em Romanos 12:2 fala que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, nos transformar por meio dessa renovação da mente, para que a gente seja capaz de viver e desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vale a pena, amados, nós conhecermos a vontade de Deus e nos rendermos à vontade de Deus. Não basta conhecer, é necessário se render também. Porque tem muitos que conhecem a vontade de Deus, mas não se rendem. Sabem que não devem alimentar a amargura, mas alimentam a amargura. Sabem que não devem alimentar um estilo de vida de competição no reino de Deus, mas insistem em alimentar um modelo de vida de competição, de inveja. E sempre que tem modelo de vida de competição e de inveja, existe fofoca, picuinha, coisas que não é lícito aos santos, coisa que nós não devemos experimentar, amados. Nós somos filhos de Deus. Não é sobre sermos melhores, amados, mas Jesus já falou que as pessoas, os de fora, aqueles que não são crentes, eles saberiam que nós somos filhos de Deus da forma com que nós nos tratamos. Jesus falou, amando uns aos outros. Ou seja, se nós vivermos de fato a unidade que Deus estabeleceu para o corpo de Cristo, as pessoas lá fora entenderão que nós servimos a um Deus que é vivo, que é poderoso, que é fiel, que não é um Deus de rancor, de angústia, de fofoca, de picuinha, não, mas que é um Deus de vida, de fortalecimento, que supre as nossas necessidades e ele gosta de usar uns aos outros para ajudar em tudo isso. Como corpo de Cristo, o Senhor nos vê como igreja, como que? Como o seu corpo. E nós devemos nos sujeitar ao cabeça que é Cristo Jesus. Então, que eu e você, amados, nós possamos viver assim, em completa rendição ao Senhor, em nome de Jesus, que nós não sejamos como a descendência de Cã, que insistiu em fazer o que era contrário à vontade de Deus. O resultado não foi bom, o resultado foi confusão. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. O Senhor sempre traz à luz todas as coisas. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Pai, se existe algo que nós temos resistido à tua vontade, pode nos mostrar agora. Nós queremos abandonar isso. Queremos mudar o nosso posicionamento nessa área. Pai, eu oro mesmo para que nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder, porque nós queremos viver para a sua glória. Nós queremos ser uma igreja que vive para a sua glória. O corpo de Cristo que obedece, que se sujeita ao comando da cabeça que é Cristo. Nós queremos viver assim. Queremos que o teu nome seja conhecido, não o nosso nome. Queremos que o teu nome, Jesus, seja exaltado, glorificado, engrandecido através das nossas vidas, através da tua igreja.
não queremos a glória para nós mesmos, não queremos resistir ao Senhor, não queremos deixar de conhecer a tua vontade, não, Pai, nós queremos conhecer a tua vontade e nos sujeitar a ela. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Abre os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, que nós possamos ver todas as coisas como o Senhor vê, que possamos ver todas as situações como o Senhor vê. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Se tem algum irmão que está com um coração amargurado, que ele possa nesse momento liberar perdão, que ele possa nesse momento reconhecer que a amargura é algo extremamente danoso, não só para a sua vida, mas para a vida de todos que vivem ao seu redor, e que ele possa abandonar esse rancor, essa amargura, essa ira, essa raiva, em nome de Jesus. Se tem algum irmão que está triste, abatido, tem sido magoado, machucado por outros irmãos em Cristo, que ele possa se levantar na força do seu poder, sabendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é a restauração dele, o Senhor é o consolo dele, o Senhor é aquele que restaura todas as coisas. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro pela vida da igreja brasileira, Pai. Senhor, que todo esse espírito de competição que tem trazido tanta confusão, essa vontade que as pessoas têm de aparecer, Pai, de querer a glória para si. Deus, em nome de Jesus nós clamamos que haja uma purificação, que os olhos dos corações dos meus irmãos da igreja brasileira sejam iluminados e eles possam perceber que o reino de Deus é cooperação, que nós não estamos aqui para competir uns com os outros, para ver quem é melhor, não, nós estamos aqui para servir o reino de Deus, para que o reino de Deus avance sobre a terra, não é sobre a nossa vontade, não é sobre o nosso nome, sobre o nosso reino, não, Pai, é sobre o seu reino, sobre o seu nome. É um privilégio pertencermos ao seu reino, é um privilégio sermos seus filhos, é um privilégio servirmos no teu reino, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos plenamente o propósito como filhos de Deus que somos, de amar, servir, cuidar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que toda a nossa vida, Pai, seja para a tua glória. Nós queremos que a igreja brasileira se renda plenamente ao Senhor. Que essa cegueira, esse engano que muitas vezes tem trazido tanta confusão, que caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos a vida do Senhor, queremos de fato glorificar o Senhor, Pai. Que o teu nome, Jesus, seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.